A Benetton em terceiro e a Lotus em quarto. Isso graças ao resultado do Grande Prêmio da África do Sul, a primeira prova da temporada. Aí está Ivan Capelli. Ele e a Ferrari num fim de semana difícil. Jean Alesi conseguiu apenas a 10ª posição e o Capelli a 20ª. Nada bom para a Ferrari este fim de semana aqui na Cidade do México. O grid de largada tem Nigel Mansell, pole position com 1 minuto, 16 segundos, 346 milésimos, sempre o mais rápido. Faz a sua 19ª pole, Nigel Mansell, quando falta 1 minuto para o início da volta de apresentação para as emoções do Grande Prêmio do México. Ao lado de Mansell, na primeira fila, o companheiro dele na Williams, Ricardo Patrese, que marcou 1:16.362. Aí você tem a entrada da reta dos boxes, uma das mais longas da Fórmula 1, quase 1 quilômetro de reta. Aqui, depois da curva peraltada, até lá, a próxima curva, a curva Moisés Solana. Nós temos na segunda fila as duas Benettons, Michael Schumacher e Martin Brundle. Gerhard Berger e Ayrton Senna, da McLaren, fazem a terceira fila. Senna tem o tempo de 1:18.791. Está, portanto, 2 segundos mais lento do que Nigel Mansell. Ayrton Senna, que sofreu um acidente na sexta-feira durante os treinos, fez tratamento durante todo o fim de semana praticamente na sua perna esquerda, corre com uma proteção de espuma dentro do cockpit da McLaren e aí está para mais um grande prêmio. Começa a volta de apresentação. Temos na 7ª posição do grid JJ Leto, da Scuderia Itália, da Dallara. Maurício Gugelmin é o 8º lugar, uma ótima classificação de Gugelmin. E Christian Fittipaldi, no seu segundo GP, é o 17º colocado. Aí a volta de apresentação. Acaba o retão, os pilotos pegam a curva Moisés Solana. São 4.421 quilômetros no circuito Hermanos Rodrigues, na Cidade do México. Os pilotos vão percorrer 69 voltas na prova, totalizando 305 quilômetros, 49 metros. A Cidade do México, que fica a uma altitude de 2.277 metros em relação ao nível do mar. Isso, para os carros de Fórmula 1, tem como consequência uma diminuição na potência. O ar é mais rarefeito e, portanto, a pressão dos motores é menor, a potência diminui. Os pilotos, depois da Moisés Solana, estão fazendo agora a curva do retorno. Esse é o trecho que os pilotos fazem neste instante na volta de apresentação para o Grande Prêmio do México. A segunda etapa do Mundial de Fórmula 1 que você está acompanhando ao vivo. 26 carros no grid aí, passando o Patrese e as duas Benettons. Agora as McLaren, há muito tempo a McLaren não ficava numa terceira fila. E está hoje com seus 2 carros. Gerhard Berger em quinto, Ayrton Senna em sexto. Depois da curva do retorno, os pilotos pegam o S. Foi o trecho onde o Ayrton Senna sofreu o acidente na sexta-feira. É uma pista muito ondulada, com muitos defeitos, trechos literalmente remendados na pista, o que dificulta muito a condução. O carro chacoalha, o carro balança. Você vai acompanhar durante a prova como é difícil para o piloto, como tem que ter muito braço para ele conseguir dirigir direito aqui no circuito Hermanos Rodrigues, na Cidade do México. Depois do S, uma reta e a curva peraltada. A maior curva da Fórmula 1, uma curva que não acaba nunca. O piloto começa, tangencia no início da curva, depois tem que fazer mais um trabalho de tangência, uma curva enorme e outros pilotos entram forte para aí chegar depois da peraltada novamente na reta dos boxes e a formação do grid. Aí está o grid de largada para o Grande Prêmio do México. Nigel Mansell é o pole position, Ricardo Patrese na segunda posição, Schumacher e Brundle da Benetton fazem a segunda fila, Berger e Senna na terceira. Maurício Gugelmin é o 8º lugar e está atrás de JJ Leto, o 7º. O brasileiro Christian Fittipaldi está na 9ª fila em 17º lugar. Melhorou 3 posições em relação à África do Sul. O grid está formado. Vai começar o Grande Prêmio do México. Modena vai largar dos boxes, o companheiro de Gugelmin. Passou a bandeira verde, pinta a luz vermelha. Motores no alto, adrenalina solta, emoção no ar. Aí está a luz vermelha, vai começar o Grande Prêmio do México. Luz verde para os pilotos. Nigel Mansell larga, consegue manter a posição. Berger tenta aqui por fora, já tem confusão na largada. Veja a batida forte de Ivan Capelli.
da Ferrari. Capelli e Gugelmin foram os dois que rodaram ali, mas o Gugelmin continua. Gugelmin consegue ficar, Capelli e Gugelmin. Mansell faz a curva na primeira posição. Você viu passar Gugelmin. Mais confusão logo no começo. Começa complicado o Grande Prêmio do México. A Lotus saiu e Nigel Mansell briga para manter a posição de primeiro lugar. Senna passou para terceiro. Berger estava em quarto, mas acabou sendo ultrapassado pela Benetton. Aí Ivan Capelli, que logo no começo da prova foi direto para o muro, logo na largada, ele que tocou o Maurício Gugelmin. Um começo difícil de Grande Prêmio do México. O ano passado, 2 largadas aqui, porque carros não conseguiram largar. Hoje já uma largada tumultuada. Aí você vê a imagem do Ivan Capelli. É uma reta longa na largada até chegar na primeira curva. Todo mundo vem no gás e acaba se complicando. Reginaldo Leme. Atenção que a corrida deve ser interrompida, deve ser dada uma nova largada, por entender que a posição do carro Capelli é bastante perigosa aí para a passagem dos carros na reta. Tem ali o fiscal com bandeira amarela. E você vê o replay. Veja a confusão aqui no meio, como o Gugelmin saiu para a direita e acabou atingindo o carro do Ivan Capelli, que veio aqui para o outro lado se chocar com o muro. Os carros completam a primeira volta. Todo mundo passando. O Mansell virou a primeira volta em 1:30.025. Você reviu o acidente? Está aí o trabalho Nigel Mansell e nós temos Reginaldo Leme para conferir as informações aqui no box. Luiz Fernando Lima. Maurício Gugelmin já parou nos boxes para trocar os pneus. Ele ficou prejudicado naquele acidente logo na largada. A equipe está trocando os pneus com bastante velocidade e deve voltar à pista já já. Luiz Fernando Lima acompanhando toda a movimentação nos boxes, mostrando para você tudo o que acontece por lá. Maurício Gugelmin então parado depois do início da prova do toque que ele deu em Ivan Capelli. Uma largada tumultuada, Reginaldo. Exatamente, aí no replay você vai ver que o Gugelmin foi o primeiro ali, já saindo de lado, rodou, tirou o Capelli para um lado e o Capelli atravessou a pista e foi bater do outro lado. O Capelli ficou definitivamente fora e o Gugelmin, que continuou na pista, acabou fazendo 360 graus, entrou nos boxes agora para trocar pneu, trocar bico, enfim, para continuar na corrida. A posição do carro do Capelli é que ficou duvidosa, então se discutiu isso durante os segundos em que faltavam para completar a primeira volta, e com a bandeira amarela a corrida continua, ou seja, o diretor de prova deu bandeira amarela para que eles tomassem cuidado nessas primeiras voltas até marcar bem a posição do carro do Capelli, que está ali atrás, como você viu, e a corrida continua, valeu a largada. O carro do Ivan Capelli está da metade para o final do retão dos boxes. Está numa área que não atrapalha, mas é o que eu disse, Reginaldo. O piloto tem que ter a certeza de onde está o carro, a atenção total para não haver nenhum problema. Nigel Mansell completou a segunda volta, virando em 1:23.189. Gugelmin no box, Luiz Fernando Lima. Gugelmin, logo no começo, uma largada infeliz, fora do Grande Prêmio. O meu motor deu problema já na volta da apresentação, estava com luz de óleo ligada e eu fiz a largada só para ver o que realmente ia acontecer com o carro e pedir potência. Eu acho que os rolamentos da parte de baixo do motor quebraram antes da largada. Na batida ali, chegou a tocar no carro da Ferrari? Não toquei ninguém, não. A explicação do Gugelmin. Fora da corrida. A palavra do piloto brasileiro Maurício Gugelmin para Luiz Fernando Lima nos boxes. Era uma boa chance para o Gugelmin fazer uma grande corrida. Largou bem, o carro um pouco melhor do que na África do Sul, mas você ouviu da palavra dele um começo difícil. Mansell em primeiro. Ricardo Patrese na segunda colocação. Ayrton Senna, que ganhou 2 posições na largada, está em terceiro. Schumacher é o quarto, Brandel o quinto, Berger o sexto. Passa Alesi em sétimo, Hakkinen em oitavo. Leto aparece na 9ª posição. E Christian Fittipaldi também está fora da prova. Já rodando o brasileiro Christian Fittipaldi. E não vai dar para ele. Já está batendo no cinto, vai levantar. O segundo brasileiro em 3 voltas, abandonando o Grande Prêmio do México. Está aí o pique do Christian, deixando a Minardi. Ele também tinha a expectativa de fazer uma boa corrida, estava esperançoso.
Os dois tinham realmente uma boa expectativa, parece brincadeira, mas em 3 voltas os dois brasileiros já fora da corrida. O Gugelmin que tinha tido um problema de freio no warm-up, mas estava tudo ajustado, tanto que nem optou pelo carro reserva, preferiu mesmo o carro titular e tinha condições de fazer uma corrida muito boa. Com a diferença de que na África do Sul ele se preocupou em chegar até o fim e aqui ele queria ver até onde o carro ia. Infelizmente não deu, a equipe teve sérios problemas, porque o Modena também teve que trocar de carro e largou do box. E agora também o Christian, que esperava fazer uma boa corrida. De novo, ele confirmou nos treinos que é um piloto que promete muito, andou na frente de Gianni Morbidelli, que tem seu companheiro de equipe, que tem muito mais experiência, mas infelizmente aí na segunda volta cometeu um erro, saiu, o carro ficou ali na brita, não voltou. Quer dizer, Gugelmin e Christian fora da prova, o Senna correndo em terceiro, depois de ultrapassar, de conseguir ganhar duas boas posições, mas certamente vai ser atacado fortemente pelo Schumacher, que consegue um bom rendimento no sua Benetton. Os pilotos completam a 4ª volta. E nós temos Mansell e Patrese mantendo as posições de largada. Mansell em primeiro, rodou em 1:22.434 essa 4ª volta. Patrese mais rápido, 1:21.788. Ayrton Senna, que largou em sexto, ganhou boas posições e está em terceiro lugar, virando em 1:22.243. Na 4ª posição, Michael Schumacher, com 1:21.952, mais rápido do que Senna, portanto. Martin Brundle, na 5ª posição, perdeu uma em relação à largada. E Gerhard Berger perdeu também uma posição, caiu para 6º lugar. Senna ganhou as posições de Berger, Brundle e Schumacher logo na largada. Aí está Ayrton Senna, o tricampeão mundial, fazendo uma ótima largada e correndo atrás dos dois carros que teoricamente são os dois únicos que não podem andar atrás dele, as duas Williams. De novo, como aconteceu na África do Sul, as Williams são grandes favoritos. Olha o Schumacher como já aperta o Senna. Mas as Williams estão como favoritas absolutas, salvo algum erro, algum problema que os carros tenham, realmente eles devem chegar na primeira e segunda colocação, principalmente aqui, que andam até mais do que na África do Sul. Aí a imagem de dentro da McLaren de Gerhard Berger. Ele tem à frente dele Martin Brundle, o piloto da Benetton. 5 voltas já foram completadas. Mansell, Patrese, Senna, Schumacher, Brundle, Berger, os 6 primeiros. Você percebe bem aí que a diferença não é tão grande. Deveria ser uma diferença brutal que a gente conhece de um motor Honda da McLaren para esse motor Ford da Benetton, como tem sido nos outros anos. Aí você vê que a diferença não é tão grande, ele consegue, realmente o Berger consegue se aproximar em reta, mas não consegue o mesmo desenvolvimento em curvas. E a diferença é fácil até de explicar. Você imagina um motor V12 da Honda largando com em torno de 170 litros de combustível, uma informação que oficialmente a Honda não dá, como também a Renault não dá. Mas é um cálculo feito pelas outras equipes que largam com motor V12, o caso da Lamborghini, que usou 175 litros e consome um pouco mais. O motor Ford da Benetton larga com 140 litros. Quer dizer, são 30 a 35, que sejam 25 litros a menos, o que representa ao redor de 20 a 25 quilos. Completa Nigel Mansell a 6ª volta. Ainda está andando mais lento do que Ricardo Patrese. Ele faz com 1:20.693, Patrese 1:20.547. Ayrton Senna, 1:21.547, 1 segundo exatamente mais lento do que Patrese. Você vê aí Ricardo Patrese pilotando a Williams. As duas câmeras dentro dos carros da Williams e da McLaren. Mansell, Patrese, Senna, Schumacher, Brundle, Berger, os 6 primeiros. Christian Fittipaldi também abandonou a prova no box. Luiz Fernando Lima. O que houve, Cristo? O que houve, eu vi em sexta antes da Peralta, tem que frear e colocar a quinta. A hora que eu fui numa marcha, eu estava em ponto morto, acho que aconteceu alguma coisa no câmbio, daí eu saí rodando, tanto que quando eu parei, parei na pedra, meu motor ainda estava ligado, eu tentei sair de novo, só que nenhuma marcha entrava no carro, daí eu tive que parar, deu alguma coisa no câmbio. O pior que pode acontecer para um piloto, entrando na peraltada, é na hora de uma mudança de marcha, ficar com o câmbio ali sem marcha nenhuma, o carro totalmente bobo, e realmente o Christian não conseguiu controlar. Nigel Mansell, o líder do Grande Prêmio do México. Patrese e Senna estão logo atrás dele. Maurício Gugelmin logo na largada.
teve problemas, acabou batendo no carro de Ivan Capelli e abandonou. E logo depois, Christian Fittipaldi, você ouviu nesse instante a explicação do Christian do que aconteceu. Logo na peraltada, uma curva em que você vem em alta velocidade, você entra nessa curva a 270 por hora. Aí ele perde uma marcha, não deu para controlar o Minardi. Mansell, Patrese, Senna, Schumacher, Brundle e Berger. Diferença de 2,3 de Mansell para Patrese. E 3,2 para Senna. Essa diferença continua aumentando, que é realmente o plano de corrida dos carros da equipe Williams, como foi feito exatamente na África do Sul. Quer dizer, aumentar essa diferença aí logo no começo para poder correr com mais tranquilidade a partir da metade da corrida. Agora, vale dizer que essa é uma pista muito capciosa, muito difícil. E o próprio Mansell, que você vê aí completando a peraltada, completou aí da forma perfeita, a forma como ele pretende completar nas 69 voltas, o Mansell dizendo que é uma pista que muda, às vezes, muda as condições da pista de volta para volta. E, realmente, a possibilidade de um erro é muito grande. Então, é preciso tomar muito cuidado e nada é decidido, nada pode ser considerado definitivo até a última volta. Uma pista ondulada e uma pista suja, com muita poeira. Para você ter uma ideia, veja aí Frank Williams acompanhando o desempenho de Mansell e Patrese, os seus dois pilotos. Durante os treinos, principalmente os treinos de ontem, muita gente rodou. As duas McLarens, o Mansell perdeu o controle do carro, o Patrese, a Dallara, todo mundo teve problema durante o treino de ontem, principalmente a pista estava mais lenta. Por isso, um cuidado redobrado deve ser tomado por cada piloto e cada curva é uma emoção nova para eles que estão aí no circuito Hermanos Rodrigues, na Cidade do México. E é o tipo de pista que vai melhorando durante a corrida com emborrachamento. É onde realmente esse emborrachamento faz muita diferença, porque aqui, dada a poluição da Cidade do México, a pista durante o ano fica com muita sujeira, forma-se uma crosta que deixa ela muito lisa. E conforme vão treinando os carros, ela vai melhorando. E na corrida melhor ainda, que aí vai realmente emborrachando os pontos de tangência da curva, como esse agora da peraltada. Mansell completa a nona volta, 1:20.179. Patrese, 1:20.329. Mais rápido agora Mansell. Senna também já vai para casa de 1:20 com 1:20.721. Schumacher, 1:20.883. Bem perto de Senna, você viu. A volta mais rápida é de Nigel Mansell, exatamente 1:20.179. Brundle, 1:20.983. E o Berger, dos 6 primeiros, é o único que ainda não baixou para casa de 1:20. Berger completou a sexta volta com 1:21.209. Todos os pilotos fazendo as voltas mais rápidas deles, cada um andando mais rápido do que na volta anterior. E o Mansell, o mais rápido da prova. Seguindo exatamente a mesma estratégia, a equipe Williams. Mansell andando forte, Patrese aí um pouco mais atrás. E o Senna precisa conseguir manter o contato com o Patrese. Ficou quase 2 segundos atrás do Patrese neste momento da prova. Essa menor volta do Mansell, 1:20.179, ainda está bastante longe do recorde, que é 1:16.788 dele mesmo, Mansell. Na pole position, na luta pela pole, o Mansell bateu fácil o tempo da pole do ano passado, que era do Patrese. Quer dizer, teoricamente, ele deve andar abaixo do recorde também na corrida. Ele completa a 10ª volta agora. Foi um pouco mais lento, fez 1:20.477. Mansell, que foi o mais rápido nos treinos livres de sexta-feira, no treino de classificação de sexta também. Você aí dentro da Williams de Ricardo Patrese. Já no sábado, pela manhã, o Mansell foi rápido, mas à tarde o Patrese foi o mais rápido. E no warm-up, hoje cedo, continua Nigel Mansell e Ricardo Patrese como os dois mais rápidos. O Mansell virou em 1:18.406 em condições de corrida. Hoje ele ainda está na casa de 1:20. Você tem aí a imagem de dentro do carro do Patrese. Ele que vai conduzindo a sua Williams aqui nos 4.421 metros da pista do Autódromo Hermanos Rodrigues, na Cidade do México. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Brahma Chopp, Rainha System, Fiat, Philco e Chocolates Nestlé.
você continua vendo como conduz a Williams, Ricardo Patrese, completando mais uma volta. A 11ª volta, Ricardo Patrese. Você vai com ele na Williams. Mansell 1:20.303. 1:28.66, Patrese, que você está vendo aí. Senna mais rápido do que Patrese desta vez. 1:20.788. Schumacher é quem está andando ligeiro. 1:20.725. Foi a volta mais rápida do Schumacher. Os 6 primeiros. Brundle e Berger completam com 3,5 já de diferença de Mansell para Ricardo Patrese. E de 8,199 de Mansell para Senna. Aí Patrese, ele venceu o Grande Prêmio do México no ano passado. O Mansell ficou em segundo e o Senna em terceiro. Ayrton Senna. Ayrton Senna saiu da pista. O carro está em movimento ainda, resta saber se ele vai conseguir continuar. Pelo jeito, também está abandonando Ayrton Senna. Fica dentro do carro o piloto da McLaren. E acabou para ele também. Ayrton Senna na 11ª volta. Abandona o Grande Prêmio do México. Senna que bateu na sexta-feira, na saída dos S's. Machucou forte a perna esquerda. Passou a noite de sexta para sábado e também de sábado para hoje, fazendo tratamento. Corria com uma proteção de espuma dentro do carro para que ele pudesse tocar direito a McLaren. Mas não conseguiu passar da 12ª volta. Abandona Ayrton Senna, o tricampeão do mundo. Agora Mansell e Patrese têm mais tranquilidade na liderança, com Schumacher em terceiro, Brundle em quarto, Berger em quinto e Jean Alesi em sexto. Patrese com 1:20.081, a uma média de 198,74 por hora, faz a volta mais rápida nesta 12ª volta do Grande Prêmio do México. Nessa volta ainda as duas Williams aceleraram bastante, porque eles não sabiam da saída do Senna. Então o Mansell bateu o recorde, 1:20.115, e em seguida o Patrese bateu do Mansell, 1:20.081. Agora, provavelmente, eles devem até receber uma ordem do box para aliviar um pouco e chegar a um ritmo mais normal para não cometer erros nessa corrida, porque o Patrese tem 6 segundos à frente do Schumacher. Teoricamente, os carros, olha aí, mais um problema, parece ter batido até... Não bateu. O problema de motor, não. O motor que estourou um carro ali, parece ser da Ligier. Mas só para completar, a Benetton não deve, teoricamente, ameaçar as Williams. Veja aí como o motor tem bastante fumaça, é o Thierry Boutsen, da equipe Ligier. Está lá observando, vendo o que aconteceu. Fim de prova também para Boutsen. Olha, vale chamar a atenção, esse é um motor Renault. Olivier Guillard, da Tyrrell. Esse é um motor Renault, não está errado, é o Thierry Boutsen mesmo. É o Thierry Boutsen mesmo. Mas esse motor é o motor Renault da Ligier. É o mesmo motor das equipes Williams, que equipa os carros de Mansell e Patrese. Quer dizer, tudo isso em função dessa temperatura, está forçando o motor. Tudo é questão agora justifica a Williams tomar muito mais cuidado agora se quiser terminar a corrida. Na verdade, a Ligier que nunca acabou convencendo ainda. São duas provas, havia muita expectativa, mas para esse grande prêmio, o Boutsen largou na 22ª posição, que não é nada brilhante, e o companheiro dele, o Eric Comar, na última posição, em 26º. Alain Prost já anunciou que não vai correr pela Ligier, e ainda não se tornou realidade o projeto francês de uma equipe competitiva. O motor é bom, o combustível é bom, mas ainda não conseguiu convencer não a Ligier. Veja aí Gerhard Berger. Quando na 14ª volta, Mansell faz 1:21.133 e Patrese baixa bem, 1:19.986. A volta mais rápida da prova. Schumacher em terceiro, 1:21.551. 1:20.947 para Brundle, o quarto colocado, passa o Berger com 1:20.591. E o Jean Alesi, 1:21.951, o sexto colocado. Veja aí a confirmação da volta mais rápida de Ricardo Patrese. Aí você vê o Patrese fazendo a melhor volta com 19.986 e não se preocupando em poupar, pelo menos por enquanto. O Mansell sim, o Mansell
Imediatamente, quando ele soube da saída do Senna, ele já adotou outro ritmo de corrida, virando 1:21, 133. Ele que estava virando na casa de 20, já próximo de 19. A diferença de Mansell para Patrese foi o que você conferiu nesse instante. E aí o carro número 6 da Williams, o segundo colocado no Grande Prêmio do México. Vem para completar mais uma volta, saiu da peraltada, vem aqui para o retão. Mansell, rápido, 1:19.912. Patrese, mais rápido ainda, 1:19.703. Andando muito a Williams. O Brasil é ou não o paraíso da corrupção? Você vai ouvir a opinião do brasileiro numa pesquisa exclusiva no Fantástico. A imagem de Ricardo Patrese, que está sendo, por enquanto, o mais rápido do Grande Prêmio do México. Mansell na liderança. Patrese que só... Veja aí, vamos acompanhar esse replay, o que aconteceu com o Ayrton Senna. A saída do piloto brasileiro, indo para a caixa de brita. E aí o Ayrton Senna, já sem o capacete, fora do carro, observando. Foi um fim de semana difícil para o Senna, difícil até para correr. Na verdade, a intenção do Senna era não participar do Grande Prêmio. Envolvido em uma série de fatos, profissionalmente ele participou do treino, se classificou bem e correu. Largou muito bem, mas deve estar com a perna doída. Ia ser muito difícil para o Senna suportar 69 voltas, Reginaldo. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida que ele largou. Aliás, ele já participou do treino. O treino ainda era um teste. Se ele aguentasse bem, ele decidiria correr. Agora, ele participou do treino de uma forma a fazer um teste para ver o que dava, e eu acho que ele sabia que não dava. Falou claramente que em função de público, em função de patrocinador, essa coisa toda, que ele iria correr, mas eu tenho certeza de que ele no início da corrida já achava que não dava. Tanto que quando ele saiu ali, você viu no replay, ele saiu para a grama, mas não foi nenhum erro. Ele já levantou o braço já dizendo que ia parar, que ele já apenas escolheu um local para parar ali, porque eu acho que com as dores na perna já não dava para suportar. Nigel Mansell, Ricardo Patrese, os dois líderes do Grande Prêmio do México. A Williams mais uma vez na frente, liderando com tranquilidade neste começo de Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 92. Fizeram dobradinha na África do Sul. Mansell e Patrese, os dois primeiros, estão repetindo por enquanto aqui no México. Você anda um pouco aí dentro da Williams de Ricardo Patrese. Ele completa mais uma volta e você vai com ele. Termina o retão, faz a curva Moisés Solana. Essa é a reta mais longa atualmente na Fórmula 1. Depois que Paul Ricard deixou de ser usado, ou melhor, depois que Paul Ricard sofreu já uma alteração no seu traçado, cortando a reta Mistral, depois daquele acidente que matou o Hélio de Ângeles num treino, eles passaram a usar apenas metade da reta Mistral, que tinha 1.800 metros. Então essa do México passa a ser a reta mais veloz, mais longa e, consequentemente, mais veloz da Fórmula 1. Depois da curva do retorno, Patrese vai tomando o caminho dos S's, que foi confirmando onde o Senna se acidentou na sexta-feira. Patrese sai do S e pega um retão. E aí você tem Brandon e Berger, o quarto e o quinto colocados. Ainda estão chegando no retão que o Patrese já estava comendo. Veja, fazendo a peraltada e partindo para completar mais uma volta. A 18ª. Mansell em primeiro, virando em 1:19.938. Patrese 1:19.928. Diferença quase nenhuma. Em terceiro lugar, Michael Schumacher.
1:20.239. Brundle, 1:20.482. Berger é o quinto com 1:20.822. E em sexto, Jean Alesi, 1:21.264. Quem diria se vê o Brundle andando na frente do Berger com a McLaren. O Brundle que sempre correu em equipes secundárias na Fórmula 1 e que depois, inclusive, sair fora para disputar o Campeonato Mundial de Marcas, ele volta à Fórmula 1 e volta com uma chance na Benetton. A Benetton que atravessa um momento muito bom nesse início de temporada de 92. Ela tem, segundo explicação do chefe da equipe, o Flávio Briatore, ela tem exatamente o mesmo carro do ano passado, só que com o motor bastante melhorado e outro tipo de pneu que agora todos correm com a mesma marca. Então o motor foi bem ajustado, o carro se deu muito bem, olha ele ultrapassando o Stefano Modena da Georgia. O carro se deu muito bem e corre com menos peso, com menos combustível no tanque, consome menos. Tudo isso favorece bastante, principalmente aqui numa pista como essa, onde o consumo é mais baixo, hein? Vale dizer que o consumo é mais baixo por causa da altitude, né? O ar rarefeito, o ar mais denso, a mistura ar-gasolina tem que ser empobrecida, então o consumo é menor. Na Fórmula 1 92, a Globo deixa você por dentro de tudo o que acontece no box, com informações da McLaren, Luiz Fernando Lima. A primeira informação aqui da McLaren sobre a saída de Ayrton Senna é que ela se deveu a uma falha mecânica do carro. Agora é impressionante aqui o desânimo geral da equipe McLaren. Como disse o próprio diretor-geral da equipe, Ron Dennis, é difícil você querer que uma equipe trabalhe vendendo 100% quando sabe que 100% não é suficiente para vencer um grande prêmio. As Williams seguem absolutas por enquanto na Fórmula 1 este ano. As informações de Luiz Fernando Lima, do box, a ausência agora de Ayrton Senna no Grande Prêmio do México. A McLaren está dizendo que pode ser alguma falha mecânica, pode ser realmente, mas o Senna, vocês viram a forma como ele saiu do carro, está deitado ali no carro, descansando, assistindo a corrida. E saiu já com o braço levantado, dando pinta de que realmente não estava aguentando por problema físico. Vamos ver depois, quer dizer, uma coisa ou outra. De qualquer forma, o Senna não conseguiu, provavelmente não conseguiria mesmo terminar essa corrida, era o que se esperava. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Rainha System, Fiat, Philco, Chocolates Nestlé e Brahma Chopp. Gerhard Berger está ameaçando a posição de Martin Brundle. O quinto colocado, o Berger da McLaren, vai para cima de Brundle. Brundle está virando em 1:20.903, Berger 1:20.790. Está um pouco mais rápido o austríaco da equipe McLaren, tentando aí melhorar a sua posição. Mansell é o primeiro, Patrese o segundo, Schumacher o terceiro, Brundle o quarto, Berger o quinto, Alesi o sexto. São os 6 primeiros do Grande Prêmio do México, a segunda prova da temporada 92. Ayrton Senna abandonou, o mesmo acontecendo com os outros dois brasileiros, Maurício Gugelmin, logo na largada com problemas, se envolveu numa batida com o Ivan Capelli, e o Christian Fittipaldi, que saiu ali na entrada da peraltada. E aí você vai vendo tremer toda a cabeça de Gerhard Berger, você dentro da McLaren, balançando tudo na ondulada pista do circuito Hermanos Rodrigues. Ele vai segurando o carro no braço nessa reta de quase 1 quilômetro para chegar juntinho com Martin Brundle e tentar a ultrapassagem. Tentou na Moisés Solana ganhar a posição, fechou bem Martin Brundle, se mantém na quarta posição, mas o Berger está ali. O Berger quer fazer a parte dele da McLaren nessa prova. Agora ele vai levar essa volta inteira de novo tentando encostar no Brundle para na saída da peraltada pegar a reta e tentar passar. Foi a segunda vez e não conseguiu. Vê que ele não tem velocidade suficiente para tentar o bote ali em cima do Brundle. Acompanhe de 2 ângulos diferentes. Primeiro aqui em cima no canto do vídeo, a imagem de dentro do carro do Berger. Como ele vai conduzindo, levando no braço, pisando firme. E a visão que ele tem do carro de Martin Brundle. E na imagem maior, ele chegando, tentando encostar o máximo possível na Benetton. Para quem sabe aí saindo da peraltada e tendo aquele quilômetro pela frente de reta, usar toda a potência do motor Honda e conquistar a posição.
Mansell já completou a 22ª volta, em primeiro lugar. Patrese também já passou em segundo. Agora a gente vai conferir. Entrou meio longe. Vai tentando encostar. Brundle na frente, Berger atrás. Na reta não vai dar. Se ele conseguir lá no final fazer a curva e tentar de novo na Moisés Solana. Vai encostando o Berger. Já mudou o traçado o Martin Brundle para impedir exatamente que o fizesse o Gerhard Berger. E aí o piloto da Benetton se manteve bem na 4ª posição. Ótimo realmente o desempenho da Benetton. Agiu bem o Brundle agora. Mas olha, vai ser difícil, vai ser difícil. Na próxima reta, por exemplo, mesmo tomando aquela atitude, o Berger tem uma saída ali para tentar, para fazer a ultrapassagem. Vai ser difícil ele segurar essa posição, a não ser que os dois acabem se enroscando. A pista é essa. Você acompanha esse pega. Agora de dentro do carro de Gerhard Berger. Vai pisando os dois, vão fazendo praticamente o mesmo traçado. O Brundle não quer deixar nenhum espaço para o Berger. Enquanto o piloto da McLaren cada vez mais tentando encostar para entrar bem juntinho, aproveitar o vácuo, sair e ganhar a posição. Está chegando de novo o momento. Mansell completou a 23ª volta, também o Patrese. O Schumacher é o terceiro colocado, passa nesse instante e vem os dois, olha, no gatão. Completa a volta o Martin Brundle, completa a volta o Berger. Você vai acompanhando aí a aproximação da McLaren, tentando o Berger chegar bem juntinho ali do carro de Brundle. Brundle já saiu um pouco mais para a direita. Berger arrisca a mesma manobra. Martin Brundle não dá o espaço, não dá pista para Berger e ele não consegue chegar o suficiente para que a manobra seja inevitável por parte do Brundle. Ele não consegue chegar com o motor cheio, como pretendia, talvez por uma falha da McLaren na entrada da peraltada, eu acredito. Agora você viu que o Brundle fechou a curva antes, mas percebeu que havia uma distância até para ele abrir de novo e fazer a tomada corretamente. Para você conferir os 10 primeiros colocados do Grande Prêmio do México. Mansell, Patrese, em terceiro Schumacher, em quarto Martin Brundle, em quinto Berger. Esse é o duelo que você está conferindo. E aí o Katayama ficou para fora, conseguiu voltar. Em sexto lugar está a Ferrari de Jean Alesi. Mika Hakkinen em sétimo com a Lotus. Andrea De Cesaris com a Tyrrell é o oitavo. Leto aparece em nono com a Dallara. Leto que largou bem, largou em sétimo, acabou perdendo posições. A 24ª volta já foi completada por Mansell com 1:20.042. E o Ricardo Patrese acaba de dar mais uma volta rápida, a mais rápida da prova, 1:19.189. E outra vez aí a expectativa para o duelo Brundle-Berger, Benetton-McLaren. Agora nem arriscou o Berger. Por essas curiosidades da Fórmula 1, essas coincidências, foi nessa pista aqui que a Benetton conseguiu a sua primeira vitória na Fórmula 1 e exatamente com o piloto que agora está aí atrás do Martin Brundle, que é o Gerhard Berger. Foi em 86. Aí a liderança de Nigel Mansell. Patrese acompanha de perto. Veja aí a volta mais rápida que ele deu. 1:19.189 a 200 km por hora. A diferença do Mansell para o Patrese é de 2,376. Resta saber, Reginaldo, se o Patrese tentaria alguma coisa para cima do Nigel Mansell. Acredito que de jeito nenhum. Mas de forma nenhuma, ele não tem... nem deixaria ele fazer isso. Não é... Ele está hoje numa situação bem diferente do que o ano passado, nessa mesma corrida, já no meio do campeonato, quando ele tinha mais pontos que o Mansell, e vieram na disputa final ali pela vitória, e ele não deixou o Mansell passar, ele ganhou a corrida. Hoje não. Hoje a situação é completamente diferente, o Mansell tem tudo na equipe, o Patrese não tem direito a ameaçar essa posição de jeito nenhum, a salvo por problemas que o Mansell possa ter e que ameacem a própria vitória da equipe. Aí sim, mas aí isso é uma outra história. São as emoções do Grande Prêmio do México para você, com todas as informações, tudo o que acontece, você fica por dentro. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Fiat, Philco, Chocolates Nestlé, Brahma Chopp e Rainha System.
líder do Grande Prêmio do México, Nigel Mansell. Completou a 25ª volta, 1:19.669. Tem ali as informações que o pessoal da equipe Williams passa para ele. O Patrese agora foi um pouco mais lento, 1:21.505, e aumenta a diferença consideravelmente. 5.029, a vantagem de Mansell sobre Ricardo Patrese. Os 6 primeiros. Depois de Mansell e Patrese, Schumacher, Brundle, Berger e Alesi. Agora, virou muito mal o Patrese nessa volta, né? 1:21.505 para quem vinha fazendo 19. Vamos esperar para ver se é algum problema ou se foi simplesmente uma questão de tráfego realmente. Vale dizer também que nenhuma equipe tem previsão de troca de pneus. Em princípio, todas largaram com pneus tipo C, que são os mais moles, mas pneus de corrida da Goodyear, para fazer a corrida toda, até o final sem troca. Ontem, depois do treino, confira aí, depois de 26 voltas, Mansell, Patrese, Schumacher, Brundle, Berger e Alesi. Depois do treino de ontem, o Maurício Gugelmin disse o seguinte: com um jogo de pneus dá para você fazer 2 grandes prêmios nesse circuito. Portanto, a previsão é de correr sem nenhum problema de pneu. Olha o Mansell, completando mais uma volta, a 27ª, ainda na casa de 1:19. Continua aí o Mansell, 1:19.290. O Patrese já melhorou. Olha como o Brundle está tendo trabalho com o Berger. Ele se livra do retardatário, coloca a footwork entre os dois para se virar. Mas essa foi importantíssima do Brundle, importantíssima. No momento da tomada da peraltada, ele tinha o Alboreto à frente e se ele não fizesse a ultrapassagem naquele momento, o Berger vinha com tudo para cima dele. O momento em que chegava talvez com a melhor condição de ultrapassar o Berger. Faz uma manobra interessante, inteligente, na hora certa, o piloto Martin Brundle. Agora os dois já se livraram da footwork do Alboreto. Mansell com 1:19.290 na volta de número 27, e o Patrese melhorou, 1:20.452. Devia ser mesmo problema de tráfego do italiano Ricardo Patrese. E aí o 5º colocado, Gerhard Berger. É o único representante da McLaren Honda nesta prova. Ayrton Senna abandonou. Berger, que foi o 5º colocado no Grande Prêmio da África. E aí Patrese. Na cobertura 92 da Fórmula 1 na Globo, informação total para você. Vamos aos boxes. Luiz Fernando Lima tem informação. Por enquanto houve uma única troca de pneus. Pierluigi Martini Quaddalara foi o único piloto que parou nos boxes para a troca. E a McLaren está completamente perdida aqui sobre a posição de Ayrton Senna na pista. Eles estavam esperando o piloto e pela demora, como a demora foi grande, só agora eles perceberam que havia algum problema. Eles não sabiam que se ele estava sentado no seu carro. O fisicultor dele, Joseph Leberes, é quem deve se encaminhar agora até o local onde está a Senna para ver se o piloto precisa de alguma assistência. São as informações que vêm do box da McLaren. O Senna estava muito tranquilo depois de abandonar o carro. Mesmo com imposição de quem acabou para mim, vou dar uma olhada aqui, dar uma descansada, dar uma recuperada, a perna deve estar doída. Ele estava com uma expressão tranquila. Tão tranquila que nem se preocupou em avisar o box de onde estava, por que tinha parado. Então o box estava realmente sem nenhuma informação, mas você na imagem viu ele realmente sentado, ele praticamente deitado em cima do carro, observando a corrida. E aí o Patrese tocando a Williams. Ele está na 2ª posição. Você viu agora há pouco a diferença, 5.818 dele para o Mansell na volta anterior. Agora o Mansell completa a 29ª volta, passa também o Patrese e a diferença diminuiu. Mansell está com 4.931 segundos de vantagem em relação ao Patrese. Agora a coisa se inverteu. Foi o Mansell que virou mal, 1:20.4 em consequência de tráfego, e o Patrese já voltou à normalidade, virando 1:19.5. Aí a Ferrari do Jean Alesi, 6º colocado no Grande Prêmio, num fim de semana que deve entrar para a história da Ferrari como um dos piores da escuderia italiana. A Ferrari não conseguiu fazer nada nos treinos. Os tempos que são a resposta, dizia o Jean Alesi. Olha como ele está sofrendo pressão do De Cesaris.
Alesi não consegue segurar a posição e acaba perdendo a 6ª posição, Jean Alesi. Olha aqui, exatamente essa a reclamação principal dos pilotos, o problema todo que os técnicos viveram durante todo esse fim de semana, que é a falta de velocidade em reta da Ferrari. Você viu que ela andando, o Alesi que está fazendo, e muito até para andar em 6º, agora em 7º, você vê até voltando a ameaçar aí o De Cesaris em curvas, porque ele veio com o carro bem até chegar à reta, mas a falta de velocidade em reta é que não permitiu que ele evitasse essa ultrapassagem que tomou aí do De Cesaris. Está numa situação difícil a Ferrari, reclamando de motor, de equilíbrio, de tudo praticamente. Quer dizer, a Ferrari vai tocando do jeito que dá. Depois do Grande Prêmio da África, onde nenhum dos dois conseguiu completar, vieram aqui para o México, larga em 10º Alesi, em 20º Capelli. O Capelli abandona logo na largada. E o Alesi está aí tendo problemas para se manter em posição boa. Estava em 6º, perdeu a posição para Andrea De Cesaris. São todas as informações para você do Grande Prêmio do México da Fórmula 1, quando Nigel Mansell, com 1:19.129, faz a volta mais rápida, com mais de 201 km por hora. No Fantástico você vai ver a história do garoto de 8 anos que ajudou a mãe a fazer o parto. Hoje no Fantástico. E já tem mais gente fora. É Minardi, número 24, de Gianni Morbidelli. Abandona o companheiro do Christian. As duas Minardis, portanto, fora da prova. Olha aí o Morbidelli. Chegou a correr na Ferrari o ano passado, uma prova. Voltou para casa, voltou para a equipe Minardi. Este ano equipada com os motores Lamborghini. E a equipe está fora do Grande Prêmio do México. Mansell completa a 31ª volta. 1:19.030. De novo faz a volta mais rápida. Aí está. 201.39. A velocidade média de Nigel Mansell. Nos 4.421 metros. Aqui do circuito Hermanos Rodrigues, na Cidade do México. Patrese já está 8 segundos 661 atrás de Mansell. Schumacher é o 3º, Brundle o 4º, Berger o 5º. Esses já completaram a 31ª volta. E você aí andando na Williams de Nigel Mansell. A 6ª posição de Andrea De Cesaris com a Tyrrell. E Mika Hakkinen com a Lotus também já ultrapassou o Jean Alesi. Para você ver o problema da Ferrari. O Alesi era o 6º, já está em 8º lugar. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Philco. Chocolates Nestlé. Brahma Chopp. Rainha System. E Fiat. Bom, agora você está vendo o Mansell, mas a imagem anterior demonstrou todo o problema da Ferrari. Olha o Nigel Mansell, 1:18.958, andando cada vez mais rápido, o britânico Nigel Mansell. E você viu na imagem anterior como está a vida da Ferrari. Jean Alesi estava em 6º lugar, tinha ganho 4 posições em relação à largada, perdeu a posição para o De Cesaris, perdeu a posição para o Hakkinen, e o motor, com toda aquela fumaça, abandonou o piloto francês. E a Ferrari, mais uma vez, está fora da prova. Vai completar 2 grandes prêmios da temporada sem marcar nenhum ponto. Difícil segurar a crise. Crise que não tem para a equipe Williams. 32 voltas. Veja aí, Mansell e Patrese, tranquilos. Mansell já com 9 segundos, 0,83 de vantagem. Schumacher, Brundle, Berger, De Cesaris completam os 6 primeiros colocados. São as emoções da segunda etapa do Campeonato Mundial de 1992. Todo para você, com informação total na Globo. Patrese completa a volta com 1:18.882. Faz ele, o italiano, a volta mais rápida. Parece até que os 2 pilotos da Williams estão combinando, né? O Williams do Mansell é mais rápido, na volta seguinte é do Patrese, aí volta a ser o Mansell
É a superioridade dessa escuderia inglesa, incontestável nesse instante da história da Fórmula 1. Mansell mantém uma boa distância ainda em relação ao Patrese, 8.855. Você viu passar o Mansell e só agora vem o Patrese. Aí está ele, o dono da volta mais rápida. 1.18.882 a 201 por hora. Está conduzindo essa Williams desse jeito que você está vendo, a mais de 200 por hora aqui na Cidade do México. Um pouco depois que Patrese cruzar a linha de chegada aí, que o Mansell vai cruzar 8 segundos à frente, estaremos iniciando a segunda metade da corrida. Então, nessa primeira metade, o domínio da Williams foi total. Realmente, sem ninguém chegar perto para poder ameaçar. São 69 voltas este Grande Prêmio do México. Está aí o Patrese completando a 34ª. Aumentou um pouquinho a diferença para 9 segundos. 003. Quase 9 cavalos. E os dois virando na casa de 1,19. O Mansell 145 e o Patrese 293. E o Brundle conseguindo ter um bom refresco a essa altura em relação àquela pressão de momentos atrás que o Berger estava exercendo. Se mantendo então a equipe Benetton em ótima posição. Schumacher em terceiro lugar ou Brundle em quarto. E só aí que vem a McLaren. Deve fazer muito tempo que a McLaren não anda em situação tão complicada assim. Em quinto lugar e com o carro que está à frente oferecendo resistência. É por isso que hoje tivemos até uma informação meio confidencial do Martin Whittaker, que é um dos diretores administrativos da McLaren. Disse que realmente era uma informação exclusiva, que realmente a McLaren leva o carro novo para o Brasil, só que sem certeza ainda de se vai estrear ou não. Veja só quantos carros a McLaren vai levar para o Brasil. 6 carros. 3 carros desse modelo atual, o MP4/7 e 3 carros do modelo novo, o MP4/8. Quer dizer, e lá eles vão treinar com os 2 modelos e ver se dá para estrear o novo, no qual eles confiam bastante, embora também tenha problemas apresentados naqueles testes realizados 2 semanas atrás em Silverstone. Mas a McLaren leva, isso é informação confidencial, 6 carros para o Brasil, 3 do modelo atual e 3 do modelo novo. Enquanto você vê o Brundle e a McLaren do Berger, vale destacar também que o Ron Dennis, que é o chefão da equipe McLaren, deu uma entrevista na sexta-feira para a imprensa brasileira. É o que ele costuma fazer antes do Grande Prêmio no país, do Grande Prêmio do Brasil. É o próximo, então ele chama a imprensa brasileira para uma conversa reservada. Deu uma queimada ali o Martin Brundle, hein, à frente do Berger. E na entrevista o Ron Dennis falou que o carro novo está praticamente já no nível de confiável. Então a possibilidade de ir para o Brasil, como acabou de dizer o Reginaldo, passa a ser realmente forte, de estrear no Brasil, não de ir, né? De estrear no Brasil. É um carro que está merecendo a confiança da McLaren. Portanto, a expectativa aumenta da equipe conseguir estrear esse novo carro e conseguir reverter essa situação. Voltar a andar na frente com o Ayrton Senna e com o Gerhard Berger. Um carro que está preparado para receber tanto a suspensão convencional, que é o que usa hoje, como a ativa, que é a suspensão usada pelo carro do Nigel Mansell e do Ricardo Patrese. Acha o Ron Dennis, prevê o Ron Dennis, que nesta temporada ainda a McLaren pode usar a suspensão ativa. É uma situação de inferioridade que a McLaren não vive há 8 anos. Então, realmente, é uma coisa totalmente nova, principalmente para a carreira de Senna, que desde que entrou na McLaren, ela ganhou todos os campeonatos. Esse é Michael Schumacher, o alemão da Benetton, que andou muito realmente neste final de semana. E a informação total continua na Globo, a Fórmula 1 todinha para você. No box, Luiz Fernando Lima. O Ayrton Senna já está aqui nos boxes da McLaren, ele chegou agora nesse instante, está tirando o macacão. Vamos ouvir aqui com ele como é que foi conseguiu dar até sair da prova. Estava indo tudo bem, não tinha surpresa ali. Eu fazer uma boa largada, mas feliz. Não deu para saber bem, porque foi uma coisa reta. Luiz Fernando Lima conversando com o Ayrton Senna no box da McLaren. No carro McLaren, mas tem alguma coisa a ver com a transmissão ou o motor.
Eu acho que diante das circunstâncias, das condições, a gente estava num terceiro lugar bem, era para somar pontos mais uma vez. E, embora ainda a corrida fosse longa e tudo pudesse acontecer, eu segurando na terceira colocação, que parecia ser possível, ia ficar na espera de como a corrida poderia se desenvolver mais tarde. Diante disso, 4 pontos eram ótimos, não deu nem isso, então agora é esquecer o México por várias razões e pensar em me recuperar, ficar pronto para a próxima 100%, já que o acidente de sexta-feira mexeu um pouco com o ritmo da gente e também, como consequência, existe um pouco de dor mesmo guiando o carro. Então agora é se recuperar os 100% para estar na melhor forma possível para o Brasil e esperar a estreia do novo carro, que com certeza vai estrear no Brasil, com o novo motor, o câmbio semiautomático, ver o que esse carro vai demonstrar de bom para a gente. E se for aquilo tudo de bom que a gente espera que seja, talvez a gente possa então voltar à luta com as Williams, ali na frente pela primeira posição, de igual para igual, e começar uma nova fase no campeonato, praticamente o início do campeonato para a gente, e ver se a gente consegue recuperar o terreno até agora e lutar para desenvolver esse equipamento o melhor possível para todo o campeonato e ver que a gente consegue chegar lá no final. Fica aí então pro restante do campeonato. A palavra do tricampeão Ayrton Senna aqui na Globo. Informação total para você no Grande Prêmio do México de Fórmula 1. Luiz Fernando Lima trazendo a palavra de Senna, que chegou no box da McLaren, confirma a estreia do carro novo para o Grande Prêmio do Brasil, o que faz aí só aumentar sua torcida. McLaren vai começar a temporada daqui a 2 semanas no Grande Prêmio do Brasil. Por enquanto, está dando Williams. Aí está o vice-líder da prova do México, Ricardo Patrese. Mansell na frente, Patrese é o segundo, Schumacher o terceiro, Brundle o quarto, Berger o quinto e Andrea de Cesaris o sexto colocado. 38 voltas já foram disputadas num total de 69. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Chocolates Nestlé, Brahma Chopp, Rainha System, Fiat e Philco. O Ricardo Patrese passa aí pelo carro número 14 da Fond Metal, o carro de André Chiesa, que está na contramão da história aí no Grande Prêmio do México. Só sinalizando, a posição é meio complicada, é depois de uma curva que a Fond Metal fica de frente para quem está vindo. A bandeira amarela já passou para avisar o pessoal e os fiscais mexicanos se ligaram e foram aí tirar o carro do Chiesa da pista, estava no meio da pista. Você viu nessa imagem como a própria Williams, que tem suspensão ativa, balança aqui no México. Esse acho que é o exemplo mais claro, parece o exemplo mais claro do que é essa pista cheia de ondulação. Cheia de ondulação e cheia de imperfeições absurdas, como as que foram inclusive mostradas no Jornal Nacional, até com pedaços de madeira para cobrir buracos no asfalto. Uma matéria que, inclusive aqui, como foi vista na sala de imprensa e foi surpreendeu a todo mundo. Muita gente não sabia do que acontecia, das reclamações que começaram a ser feitas por Senna e depois endossadas por Mansell e por vários outros pilotos, dos pilotos de ponta que realmente não aceitam continuar correndo aqui. Conversaram até com Bernie Eccles para ver se ou muda bastante a pista, quer dizer, faz um recapeamento totalmente novo, ou se constrói um outro autódromo em outro lugar para que o Grande Prêmio do México continue. Mas nessa imagem de dentro do carro do Mansell, você vê como a diferença é notada com facilidade. A suspensão ativa dá um equilíbrio no carro, veja como balança muito menos a Williams do que os outros carros. Quando a imagem vai para dentro do carro do Berger, é um sacolejo total. Aí já é menos. E você vai contornando as curvas do circuito Hermanos Rodrigues com o Nigel Mansell, pilotando a Williams com ele. Do S ele pega esse retão e vai entrar na maior curva da Fórmula 1, a peraltada, para completar a 40ª volta, a 41ª volta. Veja aí, Mansell, Patrese e Schumacher, Brundle, Berger, De Cesaris.
E o Mansell completando mais uma. Aliás, você estava dentro da Williams enquanto ele fazia a volta mais rápida da corrida. 1:18.451. Você pilotou com ele aí na volta mais rápida do Grande Prêmio do México. Patrese passou em segundo, já 9.8. Veja aí a confirmação da volta mais rápida do Mansell. 9.8 a diferença de Mansell para Patrese. Schumacher é o terceiro, Brundle o quarto. E agora Brundle perde a posição para Berger. E dá o troco. Sensacional, Martin Brundle. Demorou 41 voltas para o Gerhard Berger conseguir fazer o que está ensaiando. A hora que ele fez a ultrapassagem, um troco espetacular de Martin Brundle. E mantém assim a quarta posição. Mantém esse dia fantástico para a equipe Benetton. A terceira posição de Schumacher e a quarta de Brundle num duelo incrível com o Berger, que ele até agora fica como vencedor. Veja aí. Faz a operação que está tentando fazer há tempos o Berger. Por dentro vai o Martin Brundle. Aí todo mundo teve que travar e ele saiu ligeiro. Tem coisas que não dá para entender do Berger, como é um piloto dessa categoria, guiando pela McLaren há tanto tempo, comete erros desse tipo. Você viu que ele fez a freada, tomou, passou por fora, só que depois perdeu o câmbio. Quer dizer, ficou ali procurando marcha e você via um fogo saindo, aquelas faíscas saindo atrás, e que realmente os gases de escapamento, enquanto ele estava procurando marcha para engatar. E perdeu de novo depois e passou o Brundle facilmente por ele. Mas vai ter que engolir feio essa aí. Aliás, já engoliu feio uma aqui, 2 anos atrás, que foi o Mansell passar por ele por fora, na peraltada, para ganhar a corrida, para chegar em segundo lugar. E fora o que isso deve abalar psicologicamente o piloto, né? 41 voltas você está tentando fazer aquilo. A hora que você faz, no segundo seguinte, o piloto está na frente e dá o troco. Mansell, Patrese e Schumacher. Brundle, Berger, De Cesaris. São os 6 primeiros colocados do Grande Prêmio do México. Maurício Gugelmin abandonou, teve problema na largada, bateu em Ivan Capelli e aí não conseguiu continuar na prova. Christian Fittipaldi saiu na entrada da peraltada, perdeu o controle do carro. E Ayrton Senna também não consegue completar a prova, abandonou. Os 3 brasileiros fora. E o Berger vai para cima agora do Brundle com toda a vontade do mundo. Vai conseguir a ultrapassagem, Gerhard Berger. Brundle insistiu, mas agora não deu. Na peraltada, na saída da peraltada, Gerhard Berger ultrapassa Martin Brundle agora com ousadia, usando o motor, mostrando, pedindo desculpa e se recuperando na prova. Ele se queimou. Se queimou, mas tomou uma atitude, mudou de atitude, o que ele podia ter feito já antes. Já que ele não conseguia na reta, ele veio na pré-reta, né? Na pré, que antecede a peraltada, e passou na peraltada por dentro. Quer dizer, já não tinha defesa nenhuma o Brundle. Lembrou do Mansell 2 anos atrás? Não, mas só que por dentro. Porque naquela ele tomou por fora do Mansell, que foi uma das ultrapassagens mais bonitas, jamais feitas, jamais vistas na Fórmula 1. Gerhard Berger assume agora a 4ª posição. E não a terceira, como mostrou a televisão mexicana. No Grande Prêmio do México, Mansell em primeiro, Patrese em segundo, Schumacher em terceiro, Berger em quarto. Mansell completa a volta de número 44, 1:19.901. Veja aí no replay a ultrapassagem de Berger sobre Martin Brundle. Completou a volta de número 44, 1:19.901. O Mansell, o Patrese, 1:21.440, andando bem mais lento. Michael Schumacher vai chegando em Ricardo Patrese. 1:19.413, virou o Schumacher e vai chegando. A informação continua na transmissão da Globo. Luiz Fernando Lima no box. Aqui no box da Williams está tudo preparado para que um dos carros entre daqui a pouco para uma troca de pneus. Os pneus estão até fora das capas de pré-aquecimento. O Ricardo Patrese fez a volta anterior muito lento, 1:21.440. Ele
se o Patrese para. O Mansell está virando na dele, 1:19,9. O Patrese é que virou 1:21,440, 2 segundos mais lento do que o Schumacher, que é o terceiro colocado. E a gente fica acompanhando aí o Ricardo Patrese para ver se é o piloto italiano quem vai para o boxe. Não. Passou direto, continua na prova, continua na volta. Virou um pouquinho melhor agora. Enquanto o Mansell fez 1:18,622, o Patrese fez 1:20,862. O Schumacher vai tentando chegar. A gente vai esperar ele passar. Completou agora a volta o Schumacher com 1:19,435. E o Mansell lá na frente, tranquilo. Luiz Fernando Lima. Aparentemente o Williams desistiu da troca, pelo menos temporariamente, porque os pneus novamente agora receberam as capas. Houve um sinal aqui para os mecânicos de que a troca está temporariamente suspensa. Bom, isso deixa claro que o carro era mesmo do Patrese, porque assim que ele resolveu passar direto pelos boxes, os mecânicos já colocaram de novo as capas elétricas para aquecimento. E você fica sabendo de tudo. Não perde um lance, uma emoção do Grande Prêmio do México, ao vivo na Globo. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Brahma Chopp, Rainha System, Fiat, Philco e Chocolates Nestlé. Os pilotos já completaram 46 voltas, Mansell e Patrese pelo menos, os dois líderes, de um total de 69 voltas deste Grande Prêmio do México. Patrese já melhorou bastante o rendimento, virou 1:18,760, já voltou ao ritmo normal. Mas o Schumacher aproveitou para dar uma encostada, ficou pouco mais de um segundo atrás, apenas o Schumacher do Patrese. Mansell é o primeiro, Patrese o segundo, Schumacher o terceiro. Gerhard Berger está em quarto, conseguiu finalmente ultrapassar o Martin Brundle, que com a Benetton ocupa a quinta posição. Os 5 pilotos já completaram a volta de número 46. O Patrese parece que deu um susto ali no pessoal da Williams, porque ele deve ter avisado por rádio de que estava sentindo alguma vibração estranha no carro. Realmente, a equipe vê a volta, caiu bastante o tempo, então todo mundo se preparou para trocar. Agora vamos ver se ele consegue se manter na pista, mesmo porque uma troca, ele certamente perderia a segunda posição para o Schumacher. A sexta posição é de Andrea De Cesaris, o piloto da Tyrrell. A televisão mostrou Patrese aí como sendo o piloto desse carro, mas é o Nigel Mansell. Pelo espelho retrovisor dá para você ver a bandeirinha da Inglaterra, né? Da Grã-Bretanha. Mansell que já completou 47 voltas. E aí está a Tyrrell, de Andrea De Cesaris, o sexto colocado. A Tyrrell andando com o carro de 90, o carro que lançou o Alesi para a Fórmula 1 e fazendo uma boa campanha nesse início de temporada. Veja aí o De Cesaris. Ultrapassou a Ferrari para ganhar a sexta posição, a Ferrari do Alesi, e vai se mantendo nessa posição com o motor Ilmor da Tyrrell. É o sexto colocado. Saindo da peraltada, indo para completar a 47ª volta. Quem está virando muito bem agora é o Berger, que depois que se viu livre do Brundle, ele veio por 3 voltas consecutivas, batendo o seu próprio recorde na corrida. E já está agora na casa de 18. Virou nessa última volta, a volta número 47, 1:18,785. E já deixa o Brundle bem para trás, 7 segundos atrás. Você vai acompanhando o desempenho da Tyrrell. A Tyrrell que tem como pilotos o De Cesaris e o Olivier Gouillard, que já abandonou a prova. Mansell e Patrese agora estão na casa de 1:18. 1:18,682 o Mansell, 1:18,971 o Patrese. Patrese está 15 segundos, 660 atrás do Mansell. Aí na terceira posição o Schumacher, 13 segundos, 416 atrás do Patrese. Tem Benetton parando. Martin Brundle
vai abandonando o Grande Prêmio do México. Vai encostando aí a Benetton número 20. Ele que estava na 5ª posição. Bem lento. Depois de uma corrida brilhante, hein, de Martin Brundle. Aí chegando aí na entrada do box, conseguindo levar a Benetton até o box. Largou na 4ª posição. Segurou o Berger tanto quanto pôde. Deu muito trabalho para esse piloto aí da McLaren. E agora, com problemas, acaba abandonando a prova. Com isso, Andrea De Cesare sobe para a 5ª posição e a Lotus de Mika Häkkinen passa a aparecer entre os 6 primeiros. E o Berger fica evidentemente mais tranquilo. A Lotus que devagarinho vai fazendo uma boa campanha nesse início de campeonato. Já chegou em 7º no Grande Prêmio da África do Sul. E agora já está, chegou em 6º com Herbert, em 7º com o Häkkinen. E agora o Häkkinen já ocupa a 6ª colocação e o Herbert em 7º. Quer dizer, os 2 carros ali na base da regularidade, mas indo até o fim da corrida. Não é como nos grandes tempos de Lotus campeã do mundo, mas já é um negócio espetacular para uma equipe que estava à beira de fechar há um ano. Mansell, Patrese, Schumacher, Berger. Os 4 primeiros já completaram a volta de número 49. De Cesare e Häkkinen, o 5º e o 6º ainda não. Eles estão bem mais atrás. O Berger está 10 segundos, ponto 241 atrás do Schumacher. Mas essa diferença já foi maior. E ele vem baixando porque ele está andando cerca de 2 décimos, 3 décimos mais rápido que o Schumacher a cada volta. Aí você tem o alemão, Michael Schumacher, que vai mostrando realmente ser fera. Aqui nessa pista ele foi e fez o que quis. Com ondulação, com tudo, ele até saiu inclusive também durante o treino, teve uma tomada de treino que ele perdeu o controle do carro. Mas vai andando firme Michael Schumacher com a Benetton. Com uma nova versão do motor Ford, não é o motor potente que a equipe queria, que foi até o que causou a saída do Nelson Piquet da equipe Benetton, uma das razões, mas vai bem melhor nessa temporada 92, nesse início de temporada. E é uma equipe que tem um carro totalmente novo para estrear no Grande Prêmio da Espanha, que é a 4ª prova, logo depois do Brasil. Veja, as 2 Lotus estão andando juntas. Essa é a de John Herbert, a número 12, um pouco à frente passou agora a número 11 de Mika Häkkinen. O Herbert está na 7ª posição e o Häkkinen na 6ª. Você vai conhecer no Fantástico o português que nasceu na China, vive em Miami e faz sucesso cantando música caipira brasileira em inglês. Hoje no Fantástico. Andrea De Cesare, o 5º colocado, está 25 segundos, ponto 959, atrás do Berger, o 4º. E ele tem uma vantagem de 12.121 em relação ao 6º colocado, o Mika Häkkinen. E o Mansell volta a voar. 1:18.440. Ele completa a volta de número 51 como o mais rápido de todo o Grande Prêmio. Aí você vai um pouquinho com o carro do Kyo Katayama, a La Russi, que tem motor Lamborghini como a Minardi do Christian. O japonês do Kyo Katayama, sua 2ª prova na Fórmula 1. É um dos estreantes do ano. O Katayama que está em 13º lugar. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Rainha System, Fiat, Philco, Chocolates Nestlé e Brahma Chopp. Enquanto você vê aí as 2 Lotus, 6º e 7º colocados do Grande Prêmio, você já vê o Mansell logo atrás da Lotus do Herbert. A McLaren está andando firme. Já fez a volta mais rápida o Gerhard Berger. Na mesma volta de número 51 que o Mansell andou firme, o Berger veio logo depois e também fez volta ligeira. A volta mais rápida do Grande Prêmio do México. O que já foi batido agora pelo Ricardo Patrese. O pessoal chega na volta de número 52, andando muito, aumentando o ritmo da prova. Aí o Mansell está tranquilo.
fez essa volta na casa de 19, 1:19.017. São 14 segundos e meio à frente do Patrese. Patrese que deu a volta rápida agora de 1:18.336. Nigel Mansell já ultrapassou a Lotus e vai tranquilo, sem nenhum problema. Caminhando para tentar aí a segunda vitória consecutiva, a segunda vitória na temporada em 2 provas, fazendo 20 pontos. E com o Senna sendo abandonado, este Grande Prêmio do México, fazendo uma distância boa, uma diferença boa para a equipe Williams. Mais uma volta completada aí pelo Nigel Mansell. A de número 53. Essa não foi muito boa, 1:19.226. Ele teve ali uma pequena perda de tempo atrás da Lotus para ultrapassar, porque não quis acelerar mais, não quis forçar o motor, não quis, enfim, gastar mais o carro. O Patrese vira 1:19.117 e o Schumacher respondeu à reação do Berger. Quando o Berger estabeleceu a volta mais rápida da corrida, o Schumacher também baixou o pé e passou a virar na casa do 18, 1:18.444. Agora o Schumacher vira 1:18.724 e o Berger, que vem a seguir, está 9 segundos atrás, vira em 1:19.227, 9,7 atrás do Schumacher. O Mansell, na casa de 1:19, teve que passar as 2 Lotus, está com uma diferença de 14 segundos, 370 milésimos em relação ao Patrese, e está fazendo o que todo mundo achava que ele nunca faria, né? Controlando, dirigindo com tranquilidade, sabendo da superioridade e da tranquilidade que ele tem dentro deste Grande Prêmio do México. Nos boxes, informação total para você. Fazia uma grande prova a Benetton e Brundle acabou abandonando. Luiz Fernando Lima. Brundle já foi agora para a beira da pista para acompanhar a prova. A explicação do diretor-geral da equipe Benetton, o Flávio Briatore, é de que o carro teve problemas de temperatura de óleo. O carro do Brundle só chegou aqui empurrado com ajuda, com o motor fumegando bastante. Você não perde nenhuma informação na Globo, acompanhando a Fórmula 1 92, Grande Prêmio do México. Conferiu aí os líderes até o 12º colocado, como é que estão os pilotos. Mansell, Patrese, Schumacher, Berger, De Cesaris e Hakkinen são os que estão marcando ponto até agora. Aí vem Herbert em 7º, Comaz em 8º, Gutsen em 9º, Leto em 10º, Gachot em 11º, em 12º Alboreto, em 13º Katayama, que são os pilotos que continuam aí na prova, disputando essa segunda etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. 15 voltas para o fim. 15 voltas para o Nigel Mansell conseguir se manter aí na frente, escapar de qualquer problema, de qualquer azar e conquistar a segunda vitória dele. Você vê que já não está tão fácil segurar, controlar o carro, né? O Mansell mesmo com a suspensão ativa, tendo bastante trabalho ali na parte mais sinuosa da pista, e a pista está realmente bastante lisa. E também o Mansell também tem uma coisa, ele não sabe tirar o pé, baixar de ritmo, ele parece que perde a concentração, o carro sai um pouco das suas mãos, então ele realmente tem que andar naquele ritmo que ele sabe. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Fiat, Philco, Chocolates Nestlé, Brahma Chopp e Rainha System. Aí está Gerhard Berger na 4ª posição, 9 segundos 902 atrás de Michael Schumacher e fazendo a volta mais rápida da prova, 1:18.320 de novo. E o Schumacher aí à frente dele. Schumacher e Berger é a expectativa para um possível duelo. Às vezes aí a confirmação da volta do Berger a 203 km por hora. Com 9 segundos 902, andando forte, ele pode até tentar chegar no Schumacher. Mas o Schumacher é um piloto rápido. Agora há pouco ele respondeu andando forte também. Aí o Gerhard Berger segurando as ondulações da pista, conseguindo controlar a McLaren, que vai pulando demais.
com o carro do ano passado, fazendo até mais do que esperavam. Os próprios pilotos, Berger e Senna, dizendo isso. Às vezes a gente está saindo demais da pista, como aconteceu aqui, o Berger saiu 2 vezes, o Senna 2 vezes, porque a gente está querendo tirar mais do que o carro consegue dar na atual situação. Olha a resposta do Patrese para o Berger, 1:18.302. E o Berger não quer diálogo não, 1:18.180. Volta a ser o mais rápido Gerhard Berger. Tudo isso na volta de número 56. Esse é o Patrese, conduzindo a Williams. E aí o Berger, de novo o mais rápido. O Berger está afim de tentar um ataque em cima do Schumacher, pelo menos tentar se aproximar para atacar nas últimas voltas. Não é uma coisa fácil, hein? Não é nada fácil, faltando 13 voltas. Ele tem ainda uma diferença de 9.3, que a gente tem que continuar tirando, mas tirando até mais rapidamente. E vamos ver agora se o Schumacher tem carro para responder a essa pressão, pelo menos a essa pressão de cronômetros do Berger. O Brasil é ou não é o paraíso da corrupção? Você vai ouvir a opinião do brasileiro numa pesquisa exclusiva no Fantástico. Aí vai o Berger para completar mais uma volta. O Schumacher virou 1:18.247. O Berger com toda a dificuldade ali, 1:18.222. Está mais rápido e está tirando pelo menos 1/10 por volta. Está com 9.2. Mas é muito pouco, faltando 13 voltas. Você vê que a diferença não cai nem sequer dos 9 segundos. E o Schumacher realmente respondeu, 1:18.247. E o Berger, você percebe que passou a usar muito mais pista do que vinha usando. Corre até o risco de uma saída. O próprio Nigel Mansell, que aí está, fez essa volta de número 57 um pouco mais forte. Ele fez 1:18.215 e foi a volta mais rápida dele na corrida. A mais rápida da prova é a do Berger. Passa o Mansell. 58 voltas completadas. É toda sua, Williams e Nigel Mansell. A curva Moisés Solana. Aí uma reta. Você tem os dois ângulos, o do piloto e o seu. Acompanhando todas as informações do Grande Prêmio do México. Informação total para você na Globo. Olha como ele faz o retorno. Para depois se encaminhar para o trecho dos S's do circuito Hermanos Rodrigues. Sabe que o Mansell, apesar de ter sido sempre a pole position, não tendo sido aí tá, o Frank Williams, o dono da equipe Williams, o Mansell não ter sido ameaçado nesses dias todos, só num treino livre que o Patrese foi mais rápido que ele. Mas o Mansell também não teve um fim de semana fácil, não. Ontem mesmo, ele teve um problema de motor e teve que ser trocado o motor para o seu carro titular para essa corrida de hoje. Ele fez esse teste no novo motor, no warm-up, se deu bem e resolveu correr mesmo com o carro titular, mas ele poderia até usar o carro reserva. E a preocupação da Williams, que mesmo sendo um carro superior, quer dizer, em ritmo de corrida, na hora da briga podia haver aí uma disputa, a Williams estava preocupada porque era um carro que não tinha muita velocidade na peraltada. Estranho que era o único ponto em que a Williams realmente perdia em relação a outras equipes. Não entrava muito rápido na peraltada. Olha o Patrese, quase em final de corrida, depois de tendo até dado um susto na equipe aí, comunicando uma possível necessidade de troca de pneus, baixando o tempo e é o primeiro a baixar da casa dos 18, fazendo a melhor volta da prova em 1:17.920, na volta número 59. E o Patrese que vai chegando um pouquinho mais no Nigel Mansell. A diferença estava na casa de 15, caiu para 11.778. Porque enquanto o Mansell gira com tranquilidade, o Patrese vem voando. 1:17.920, repetindo aí o tempo do Ricardo Patrese, a melhor volta do Grande Prêmio do México. E o Mansell vai se livrando dos retardatários, vai pilotando com muito mais tranquilidade. Veio da peraltada. Veja aí a diferença, eles deram a diferença 11.7 dele para o Patrese.
e a tranquilidade do Nigel Mansell. Essa ele fez em 1:19,512. Está quase passeando para o Mansell, né? A diferença dele para o Schumacher também. A diferença do Patrese para o Mansell e do Patrese para o Schumacher. Aquela placa é para a orientação do Ricardo Patrese, que aí está, passando com 1:18,689. A diferença agora está na casa dos 10,9 do Mansell para o Patrese. O Schumacher vem andando bem também, 1:18,229. 15 segundos atrás do Patrese. E o Berger, 1:17,711. Volta a ser mais rápido que o Ricardo Patrese. Volta a fazer a melhor volta do Grande Prêmio do México. A diferença dele para o Schumacher, do Berger para o Schumacher, cai para 8,244, mas faltam apenas 9 voltas, 8 voltas e meia para o final da corrida. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Brahma Chopp, Rainha System, Fiat, Philco e Chocolates Nestlé. O Mansell já passou, completando a volta de número 61, agora o Patrese. Aí a televisão dá a classificação depois de 60 voltas. Mansell, Patrese, Schumacher, Berger, De Cesaris e Hakkinen. O Mansell e o Patrese são os dois únicos que já completaram a volta de número 61. O Schumacher passa na casa de 1:18. Vamos ver como é que vem o Berger. Enquanto você vê aí o Ricardo Patrese. Olha o Berger, 1:18,750 ele passou. 8,6 atrás do Schumacher. No Fantástico você vai ver a história do garoto de 8 anos que ajudou a mãe a fazer o parto. Hoje no Fantástico. Aí está a imagem do terceiro colocado da prova, o alemão Michael Schumacher, com a Benetton Ford. Schumacher, de 23 anos, que está em ótima forma. Está fazendo a sua 8ª corrida na Fórmula 1, ele só estreou no ano passado. E dessas 8, é a 5ª que ele termina. Quer dizer, é um piloto que realmente promete muito, um piloto de muito talento e que, dos novos, é o que tem sido realmente o melhor. É exatamente o piloto que vem depois das feras Mansell, Patrese e Senna. É o piloto que está sempre aparecendo lá. Na África do Sul ele foi 4º lugar. Andou de novo à frente do Berger, como está andando hoje. Vem demonstrando realmente ser o futuro da Fórmula 1. Um dos pilotos desse futuro da Fórmula 1, o Michael Schumacher. E há muito tempo a Alemanha não tem isso. O último que apareceu assim foi o Stefan Deloff, em 84. Apareceu muito bem, aliás, fazia parte da geração do Senna. Tinha uma forma de guiar muito parecida, muito arrojado. Mas infelizmente ele morreu num acidente fora da Fórmula 1, porque morreu num carro Porsche, correndo no Mundial de Marcas. Esse fim de semana, especificamente, é um dos melhores da Benetton, principalmente dos últimos tempos, sem você contar as vitórias que o Nelson Piquet teve na equipe. Melhor posição no grid. E se não fosse o azar do Márcio Grana com problema no óleo, como informou o Luiz Fernando Lima no box, ele estaria aí bem colocado. Mansell, Patrese, Schumacher, Berger, De Cesaris, Hakkinen. Os 6 primeiros colocados do Grande Prêmio do México de Fórmula 1. A segunda etapa do campeonato de 92. Os pilotos já completaram 62 voltas. São 69. Mansell já passa na 63ª. Para ele faltam 6 voltas. Aí o Berger, tranquilo na 4ª posição, sem ser ameaçado de forma alguma por Andrea De Cesaris. Está colocando quase 1 minuto no De Cesaris e tentando chegar no Schumacher. A diferença de Mansell para Patrese é de 12,870. De Patrese, o segundo, para o terceiro Schumacher, 10,782. E de Schumacher para o Berger, que passou agora, 9,494. Subiu um pouquinho a diferença, que já chegou a estar na casa dos 8. O Berger desistiu do ataque. Quer dizer, ele pode até conseguir essa terceira posição, mas se houver algum problema, ou com o Schumacher, ou com o Patrese, ou com o Mansell. Porque em relação a uma possibilidade de atacar, é nenhuma nessas 6 voltas e meia que faltam.
Ele que fez a volta mais rápida da prova em 1:17, já está virando em 1:18, está realmente conduzindo o carro como quem só espera uma herança de alguma coisa, não ir para a briga como ele foi para o Martin Brundle. Olha aí o Mansell, 12.8 à frente do Patrese, indicou a equipe Williams para o seu piloto, que vai aí completou a 64ª volta, 64 voltas já disputadas. Ao final das 69 voltas, os pilotos terão andado 305 quilômetros e 49 metros aqui na Cidade do México. 5 voltas para o final do Grande Prêmio. Olha o Nigel Mansell, absolutamente tranquilo. Guiando a Williams com o motor Renault, mesmo com os problemas que teve neste fim de semana, foi sempre rápido. Só o Patrese conseguiu andar um pouco mais rápido que ele. Ontem no treino oficial o Patrese foi mais rápido, mas não conseguiu chegar ao tempo de sexta-feira do Mansell. Vai se mostrando num estado de maturidade grande, Nigel Mansell, piloto de 38 anos, que tem todas as chances de conseguir esse ano o que ele nunca conseguiu, que é o título mundial. Parece muito mais tranquilo, né, Reginaldo? Guiando realmente como quem sabe o que quer. No momento você vê que ele não deixa o carro nem sequer escorregar, que é uma atitude normal dos carros. Olha, quebrado o espelhinho retrovisor do carro do Mansell. Você vê que daqui pelo espelho, quando a câmera estava no cockpit, dava para se ver a bandeira da Grã-Bretanha e até o nome do Mansell, que agora não se vê. Quebrou ali o espelho, alguma coisa, alguma pedra que bateu. O estranho que tenha sido, porque tem que ser uma pedra que tenha vindo na mesma direção do carro. Muito estranho. Mas enfim, o Mansell atravessa uma fase muito boa. Esse é o Grande Prêmio de número 127 da sua carreira. E vale até repetir a informação que nós demos na África do Sul. O Mansell, que sempre liderou a lista dos pilotos mais pesados da Fórmula 1, ele pesava 80 quilos, o Gugelmin também pesava 80 quilos, eram os dois mais pesados. Agora, ele começou o campeonato na África do Sul com 76, quer dizer, muito disposto, muito bem preparado, realmente disposto a lutar pelo título, lutar contra o seu maior rival na categoria, que é o Senna, como vem acontecendo já desde o ano passado. Mansell pilota com tranquilidade. Patrese é o segundo. Nova dobradinha da Williams, repetindo a África do Sul. Qual será o clima no box da Williams? Informação total na Globo. Luiz Fernando Lima. A maior preocupação dos chefes da equipe Williams, dono da equipe Frank Williams, que está vendo a prova dentro aqui dos boxes, é que a porta seja fechada, porque ele já sabe que o assédio vai ser imenso. Todo mundo está interessado, obviamente, em acompanhar, em ver de perto esses carros que agora estão dominando totalmente as provas nesse início de temporada. A Williams prepara para repetir a dobradinha do ano passado com o Mansell Patrese. Aliás, das três portas do box, duas já foram fechadas e uma já está sendo preparada realmente para fechar assim que os carros chegarem. Com 1h27 de prova, Nigel Mansell já vai para completar a volta de número 67. Você vai com ele 3 voltas para o final da corrida. Você está aí bem dentro do cockpit da Williams, virando para a esquerda junto com o Nigel Mansell, indo para o S, para depois chegar na reta que leva até a peraltada. A condução tranquila de Nigel Mansell, que vai para sua segunda vitória na temporada em 2 corridas neste 1992. Entra na peraltada Mansell, já nem faz muito esforço para chegar no retardatário que está à frente, completa mais uma volta. 67 voltas completou Nigel Mansell. Veja você como ele está, 1:20.306. Ultrapassou todo mundo agora porque a reta é grande, ninguém vai oferecer resistência para o líder. Moisés Solana é a curva que ele está fazendo agora. O Patrese está 12 segundos atrás de Mansell. Schumacher fica agora 8.7 atrás de Patrese. O Patrese também já está dando uma aliviada, já está vendo garantido o segundo lugar. Schumacher em terceiro, Berger em quarto. O próprio Berger já está 13 segundos atrás de Schumacher. Totalmente conformado
e pelo jeito satisfeito com a quarta posição. De Cesaris é o quinto com a Tyrrell. Mika Hakkinen com a Lotus, o sexto. Temos ainda John Herbert com a outra Lotus na sétima posição. E Nigel Mansell indo para completar a volta de número 68. Vai chegando o britânico, líder do campeonato mundial. Vai contando com 100% dos pontos possíveis. Vem Nigel Mansell, entra na reta dos boxes, vai completar a volta de número 68. Aí está, vai para a última volta Nigel Mansell. É a volta final do Grande Prêmio do México. Mansell nunca venceu o Grande Prêmio. Ou melhor, venceu em 1987 o Grande Prêmio do México. Vai para sua segunda vitória aqui em terras mexicanas, o inglês. Em 87 ele venceu pilotando o Williams Honda. Hoje ele tem o Williams com motor Renault. A Williams conquista o bicampeonato no México. Ganhou o ano passado com Patrese. Vai Nigel Mansell, você dentro da Williams com ele. Piloto de 38 anos que estreou em 1980 na Fórmula 1. Disputando hoje o seu GP de número 167. Tem 19 pole positions. Vai para sua 23ª vitória, Nigel Mansell. Ele que já tem 371 pontos ao longo destes 12 anos de carreira. Com mais 10 hoje, são 381 pontos conquistados. Nunca foi campeão do mundo. 3 vezes vice. Vai para a peraltada, Nigel Mansell. Vai conquistar mais uma vitória na sua carreira na Fórmula 1. Levanta o braço direito, Nigel Mansell. A Williams na frente no México. Conquista sua 23ª vitória, Nigel Mansell. O piloto inglês da Williams. Vitória no México. 20 pontos no Campeonato do Mundo. 2 vitórias consecutivas em 2 provas. Ricardo Patrese passa em segundo. Michael Schumacher em terceiro. E a festa dos fiscais, do público para Nigel Mansell. Aos 38 anos, vive um grande momento na carreira. Lutou ano passado com Ayrton Senna pelo título. Ficou na vice e começa 92, sendo saltado aí pela torcida com a bandeira britânica. A galera com os braços erguidos, o sorriso de Frank Williams. O dono da equipe de Mansell, que vê mais uma vez a sua equipe e os seus pilotos fazerem uma dobradinha. Mansell em primeiro, Patrese em segundo, Michael Schumacher da Benetton em terceiro, Gerhard Berger com a McLaren em quarto, Andrea De Cesaris da Tyrrell em quinto, Mika Hakkinen com a Lotus em sexto lugar. Acena para o público, para a bandeira do seu país, Nigel Mansell. Aí está, de dentro da Williams, braço direito erguido. O braço direito da vitória, da alegria, a saudação para Nigel Mansell. E toda a alegria desse piloto, que além de ser um espetáculo, é sempre um piloto emocionado. Ele sempre transmite muita emoção, tem uma relação boa com os torcedores. É um piloto que vibra realmente a cada vitória. Indo para o boxe agora Nigel Mansell, depois de conquistar a segunda vitória da temporada. E a sua 23ª vitória na carreira. Mansell, Patrese, Schumacher, Berger, De Cesaris e Hakkinen. Jogando a luva para a galera, Nigel Mansell. Daqui a pouquinho, mais informações para você. O pódio, toda a festa de Mansell, a festa de Patrese, nesse grande prêmio que Senna, Gugelmin e Christian, os brasileiros, não conseguiram completar. Já já a gente se encontra. Globo e você, tudo a ver. Estamos de volta aqui à Cidade do México. Nigel Mansell venceu o Grande Prêmio do México de Fórmula 1. Ricardo Patrese em segundo lugar, dobradinha da Williams. Michael Schumacher foi o terceiro colocado com a Benetton. A quarta posição de Gerhard Berger com a McLaren. A quinta, Andrea De Cesaris com a Tyrrell. Em sexto lugar, Mika Hakkinen com a Lotus. Foram os 6 primeiros colocados do Grande Prêmio do México. Mansell, Patrese, Schumacher, Berger, De Cesaris e Hakkinen. Mansell, 2 provas, 2 vitórias,
20 pontos. Patrese, 2 provas, 2 vices, 12 pontos. Ayrton Senna não conseguiu completar o Grande Prêmio do México, assim como Christian Fittipaldi e Maurício Gugelmin. O próximo encontro da Fórmula 1, daqui a 2 semanas, dia 5 de abril, em Interlagos, no Grande Prêmio do Brasil. Globo e você.